Durante o recesso, senador Paim, estive no Paraguai para conversar com o presidente Lugo Mendes sobre os problemas de brasileiros naturalizados paraguaios, seus filhos paraguaios e a questão da terra. Muito bem sucedida a visita e as medidas tomadas pelo governo paraguaio me satisfizeram amplamente. É uma questão paraguaia, de soberania do Paraguai. E o presidente da República criou uma comissão mista com o Judiciário, o Legislativo e o Executivo para tratar de uma forma mais efetiva do problema. Andou muito bem o presidente Lugo Mendes nessa questão. O vereador Hermógenes Homogêneo e o vereador Sérgio Beltrame me acompanharam, representando os filhos de brasileiros e brasileiros naturalizados. Muito bem sucedida a visita. Nesses dias de recesso, mais uma vez, fui atacado de forma raivosa, colérica, com fúria hidrófoba pelo senhor Ricardo Boechat. Ataques a mim e a minha família, porque ele não se contentou em mirar-me. Ataques seguidos, repetidos, e um crescendo desvairado, apoplético. Por quê? Por causa do arquivamento da representação contra mim, a propósito do famoso caso do gravador, sobre o que já me pronunciei nesta tribuna. Quando pensava que nesses anos de vida pública, tendo sido deputado, prefeito, 3 vezes governador, senador pelo 2º mandato, já tivesse a pele curtida por tantos ataques, críticas, calúnias e acusações infamantes, que já passara por tudo e mais um pouco, surpreendo-me com a voracidade, com o apetite vampiresco de alguns agressores. Certamente abastecido pelos meus adversários no Paraná, o senhor Boechat disse coisas gravíssimas, sem se preocupar com a verdade dos fatos. Sou jornalista e aprendi que a preocupação suprema do jornalista ou do jornalismo é a verdade, e que a verdade está nos fatos. Mas que se lhe dá se a verdade contraria o que diz? Se o propósito do senhor Boechat é injuriar, difamar, destruir, azar da verdade, intrometeu-se onde não devia. O senhor Boechat conhece o Paraná? O que ele sabe de mim e de meu governo? O que sabe o senhor Boechat do Porto de Paranaguá, um dos seus temas favoritos ao atacar-me? Nada. Não sabe nada. Não faz mais que repetir tediosamente os argumentos de meus adversários, daqueles que processo por assalto ao dinheiro público. De nada sabe da luta dificílima, insidiosa, que o meu governo enfrentou para recuperar o Porto de Paranaguá, para limpá-lo das quadrilhas que o assaltaram e para afastá-lo do apetite salivante dos que pretendiam privatizá-lo. O que sabe o senhor Boechat da fraude das balanças, do roubo de cargas, da areia adicionada às sacas de soja e milho para aumentar o peso, da urina bovina, também adicionada aos grãos para aumentar o teor proteico, da divisão das operações no porto entre bandos, do tráfico de drogas, da indústria de ações trabalhistas, que consumia quase todo o resultado financeiro do porto. O que sabe da desmoralização internacional do porto por causa da adulteração dos grãos que exportava.
o que sabe das mais de 2.000 reclamações de importadores europeus e chineses, irritados com a falsificação do que recebiam por Paranaguá, o que nós reduzimos com medidas duras a zero. Nada. O senhor Boechat não sabe de nada. Ele apenas recolhe informações dos defensores dos interesses que contrariei ou de notórios quadrilheiros que escorracei do terminal. O Sindicato dos Ladrões não se conforma em ter sido expulso do cais. O senhor Boechat conhece o Paraná? O que ele sabe de meu governo? Nada. Não sabe nada. Não sabe que no meu governo o Paraná foi o estado que mais avançou no combate à pobreza, que mais diminuiu a mortalidade infantil e a desnutrição da primeira infância, que mais combateu o analfabetismo, que criou o maior salário mínimo regional, senador Paim, do país. Eu estive lá na época. Que zerou o imposto das microempresas e reduziu o imposto das pequenas, a média de apenas 2%, que na crise financeira global de 2008 cortou o imposto de 100 mil itens de produtos de consumo popular para estimular as compras e manter a economia girando. Não sabe que em meu governo o Paraná foi o estado que mais criou empregos com carteira assinada no país. Não sabe que meu governo instituiu a tarifa social do saneamento básico, cobrando uma tarifa simbólica pela água e pelo esgoto tratados, porque saneamento é saúde. Não sabe que o meu governo aboliu a cobrança da conta de luz dos mais pobres, porque energia elétrica é uma conquista da civilização que não pode faltar na casa do povo. No Paraná, senhor Boechat, nos dias frios de inverno, os mais pobres não tinham acesso a um banho quente, nem um ponto de luz à noite para os filhos estudarem. O senhor Boechat conhece o Paraná? O que ele sabe de meu governo? Nada. Não sabe rigorosamente nada. Não sabe que o Paraná é o único estado que, por decisão minha e da nossa Assembleia Legislativa, destina 30% de seu orçamento à educação. Que a educação pública no Paraná, durante o nosso governo, alcançou as melhores avaliações do MEC. Primeiro lugar do Brasil. Que nas Olimpíadas de Matemática sempre fomos os melhores, que no ensino de português alcançamos a ponta, que todas as nossas escolas têm computadores em cada sala de aula, plugados à internet por banda larga, que restauramos o ensino técnico profissionalizante, que produzimos e distribuímos livros didáticos gratuitamente. Não sabe que construímos, reformamos ou ampliamos 40 hospitais para dar ao segurado do SUS o mesmo atendimento que há em hospitais da rede privada. Que construí mais de 300 clínicas para o atendimento às mulheres e às crianças, às famílias mais pobres, para reduzir a maternidade materno-infantil. O senhor Boechat não sabe que não há paralelos no Brasil com estas clínicas. E o senhor não imagina o que isso representa de proteção e carinho às famílias de menor renda. O senhor também não sabe que construímos 320 bibliotecas em todo o estado. Hoje, senhor Boechat, praticamente todos os municípios do meu Paraná têm bibliotecas. Todas com computadores ligados à internet, por banda larga. Livro, senhor Boechat, livro a mancheias para a formação de mulheres e homens livres e bem informados. O senhor Boechat não sabe nada disso.
ele não conhece nem a mim, nem ao Paraná. Ele não sabe que abri irrestritamente todas as contas do Estado, que coloquei na internet cada tostão gasto. O Paraná, senhor Boechat, fez isso antes de todos os governos. Nada a esconder, senador Paim. Tudo a revelar, sem medo. Mas o senhor Boechat não sabe nada disso. Ele não sabe que pela primeira vez em décadas, sobre o nosso governo, estancamos o processo de desaparecimento da pequena propriedade rural, segurando em consequência o êxodo, até então incontrolável, para as cidades. Ele não sabe, senador Blairo Maggi, que das 371 mil propriedades rurais do Paraná, 320 mil são pequenas propriedades, até então abandonadas pelo poder público. E o nosso governo as apoiou com crédito, assistência técnica, tratores, irrigação, sementes, moradias, saneamento, estradas, escolas agrícolas. O senhor Boechat não sabe nada disso. Não sabe que o nosso governo fez clara opção preferencial pelos mais pobres. Certamente para escândalo de alguns pretensos intelectuais, com aquele característico de corte blasé, hoje capturados pela mediocridade do pensamento neoliberal, de que o senhor Boechat parece ser um exemplo bem talhado. Mas o senhor Boechat não é de todo ignorante. De uma coisa ele sabe. Sabe que cortei verbas públicas de propaganda. Fiz o desmame de uma sangria quase centenária. Dei um choque de capitalismo na mídia. Cortei-lhe a principal fonte de sustento, o dinheiro do Tesouro Público. Por que ele sabe disso? Porque é na mídia paranaense e em seus interesses contrariados que ele abastece as suas notícias. Arruina o seu fígado, exercita o seu ódio, empanturra-se de mentiras. Já que parte da mídia do Paraná fez do ataque a mim o seu meio de vida, o seu sustento, porque há sempre quem pague. O senhor Boechat abastece-se também com os meus adversários. Políticos, alguns conhecidos ladrões do dinheiro público, gente que já foi presa e só está solta porque a justiça, um deles é um caso notável. Este fulano, quando era secretário de Estado, liberou o bingo no Paraná, embora não tivesse competência para isto. Liberado o bingo, tornou-se dono de casas de bingo e foi pilhado em interceptações telefônicas, recebendo prestação de contas do movimento das casas. Esse mesmo personagem é acusado de desvio de milhões de reais em uma operação de levantamento de crédito tributário. Vejam vocês, levantamento de crédito tributário. Ele e comparsas pagaram com dinheiro público a uma determinada associação mais de 10 milhões de reais para que a tal associação levantasse créditos tributários do DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito. Só que, senhoras e senhores, o DETRAN não paga ICMS, logo não tinha créditos a receber. E mesmo assim pagou 10 milhões de reais pela consultoria. Meu Deus, que desfaçatez, que certeza de impunidade. Pois bem, esta gente está solta e eu fui condenado várias vezes porque os chamei pelo nome. Chamei-os como devem ser chamados, senador Vitalzinho. Ladrões. Enquanto os processos contra eles patinam nos tribunais, condenam-me por denunciá-los publicamente. Ora,
eles ainda não foram julgados em instância final. É de informantes assim que parece se valer o senhor Boechat. E com informações assim, calunia-me, ofende-me. Mas quem é o senhor Ricardo Boechat? Este paladino da moralidade, da retidão, este catão, este varão da República, este homem sério que nunca cometeu os deslizes do poema, por exemplo, Em Linha Reta, do Fernando Pessoa. Quem é essa espada, este chicote vingador dos deuses? Seria o mesmo Ricardo Boechat, demitido de O Globo em 2001, por revelar o conteúdo de matérias que seriam publicadas pelo jornal a uma das partes que disputavam o controle de um bom naco da telefonia nacional, então em processo de privatização? Seria o mesmo personagem? A história é a seguinte: o empresário Nelson Tanure, principal acionista do Jornal do Brasil, era aliado da TIM na disputa desta com o banqueiro Daniel Dantas, pelo controle da Telemig celular e da Telenorte celular. E o senhor Boechat foi pego, apanhado, flagrado em grampos telefônicos, revelando para um empregado de Tanure matérias que o Globo publicaria sobre o assunto. Ouçam o que disse o Observatório da Imprensa sobre o escândalo. Abre aspas. Em um dos diálogos ocorridos em 15 de abril de 2001, Ricardo Boechat conta a Paulo Marinho os termos de reportagem que está escrevendo para revelar manobras do Opportunity e que seria publicada no dia seguinte em O Globo. Pela conversa, fica evidente que a direção do jornal não foi informada sobre o grau de ligação do jornalista com Nelson Tanure e sobre o fato de que a reportagem foi minuciosamente discutida com Paulo Marinho. Fecha aspas. A nota do observatório conclui: curiosamente, a reportagem de Boechat acabou sendo usada 10 dias depois como peça de processo na ação judicial dos fundos de pensão contra o Opportunity. Oportuno, não é, senhor Boechat? Chamado às falas pela direção de O Globo, o senhor Ricardo Boechat teve as suas explicações rejeitadas e acabou sendo, como se diz hoje, senador Simão, nesses casos do governo federal, acabou sendo defenestrado pelo jornal. Na verdade, os fatos explicavam tudo. E é nos fatos que todo jornalista deve buscar a verdade. Que mais dizer ao senhor Boechat? Que mais dizer do senhor Boechat? O que ele disse a meu respeito está sendo levado pelos meus advogados aos tribunais. Me ocorre, nesse momento, um dito popular: se você for mordido pelo cachorro, bata no dono, não do cachorro. Mas e se os cachorros for um desses reles vira-latas, que transita pelos becos e pelas vielas? Um cachorro sem dono, de muitos donos, o que podemos fazer? Bater, sem dúvida, no cachorro. É o conselho que eu dou às pessoas que sofrerem estas agressões, a estas amordidas, essas pequenas mordidas de cachorros vadios. E, no limite, façam como estou fazendo. Recorram aos tribunais e utilizem, se puderem, tribunas como essa do Senado, de liberdade de expressão e não censurada pelos interesses dos donos de rede de televisão. Obrigado pela tolerância do tempo, que, aliás, parece que ainda não se esgotou. Muito obrigado, senador Paim. De fato, senador Requião, não havia se esgotado. Cumprimento Vossa Excelência.
Fica aqui definitivamente o meu conselho. Mordido pelo cachorro, se possível, batam no dono do cachorro. Mas se for um vira-lata de vielas e ruas estreitas, batam no cachorro.